queria que você pegasse a sua Bíblia, por favor, se você está com ela aí. Se não, você vai de carona com quem está do seu lado. Eu gostaria que você abrisse no Salmo de número 139. 139. Nós vamos ler os dois últimos versículos. O versículo 23 e o versículo 24. Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Para descansar, vamos ficar em pé? Amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta existe algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Pai, nós oramos agora pedindo que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja falando com a gente. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos da Tua direção, precisamos do Teu toque. Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil agora para a Tua palavra e que toda a estratégia de Satanás para tentar atrapalhar esse momento que vamos ouvir, inclinar os nossos ouvidos para a Tua palavra, seja jogado bem longe daqui, Senhor. Fala conosco, nós precisamos de Ti, precisamos ouvir a Tua voz, o Teu comando, a Tua direção. Que o nosso coração seja uma terra fértil, em nome de Jesus, Pai. Oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Pode tomar o seu lugar. Se você está anotando, você pode escrever o título dessa mensagem como... O título é Como Orar com o Coração. Como orar com o coração. Meu alvo essa noite é que você saia daqui aprendendo a orar com o seu coração. Em uma pequena vila ao pé de uma montanha, houve um período prolongado de seca e calor que acabou com as plantações, acabou com o gado, acabou com tudo o que tinha de fonte rentável naquela região e acabou deixando os habitantes na miséria e passando fome. Então, quando a situação ficou insuportável, o líder religioso da aldeia chamou todos e comunicou o seguinte: amanhã, bem pela manhã, quando o sol ainda está fraco, nós vamos sair daqui, nós vamos subir ao pé da montanha, nós vamos subir a montanha toda, e vamos fazer orações para que Deus nos mande chuva. Eu acredito que se a gente estiver mais perto do céu, Ele vai ouvir a nossa oração, vai ver o sacrifício que a gente está fazendo e vai nos atender. E no dia seguinte, então, toda a aldeia se reuniu ao pé da montanha, como tinha sido combinado. Aí, antes de iniciar a subida, aquele líder religioso reparou que tinha um garoto de 8 anos que estava com chapéu, com capa de chuva, galocha, um guarda-chuva na mão, suando desesperadamente naquele calor. Aí aquele líder foi lá e falou para ele assim: mas moço, menino, o que você está fazendo, meu filho? O que você está fazendo? Você vai morrer de calor vestido desse jeito. Aí o garoto tranquilamente disse para aquele homem o seguinte: nós não vamos pedir chuva para Deus? Então nós precisamos estar preparados. É interessante porque muitas vezes a gente pede as coisas para Deus, mas nós não estamos preparados para que essas coisas aconteçam. Para pessoas ansiosas, orar com o coração é a mesma coisa que ser dirigida pela maneira como eles acreditam que Deus trabalha. Vou repetir. Orar com o coração é a mesma coisa de ser dirigido pela maneira como a gente acredita que Deus trabalha. Por exemplo, se a gente acredita que Deus muda o coração das pessoas para que elas façam escolhas corretas, então nós vamos pedir para que Deus possa fazer essas mudanças. E as escolhas então vão se tornar consequências. Veja bem, eu não peço para Deus mudar as escolhas da pessoa, eu peço para Deus mudar o coração dela. Porque se Deus mudar o coração, as escolhas vão ser retas. Se Deus mudar e transformar o caráter, as escolhas vão ser de acordo com a palavra. Então o que eu tenho que pedir? Deus muda o caráter, muda o coração, transforma essa vida, para que as escolhas dele possam ser de acordo com a tua palavra. Eu não peço para que Deus mude as escolhas,
eu peço para que Deus mude o coração. Nem todo mundo pensa sobre como a gente deve orar. Às vezes a gente fala sobre oração e as pessoas falam assim, não, mas oração eu sei, é conversar com Deus. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem que pensar sobre o ponto de vista de Deus. O que é que está por trás da nossa oração? Porque Deus não vê somente o que sai da nossa boca, Ele vê principalmente o que está dentro do nosso coração. Então diga para o irmão que está ao seu lado assim, Deus vê o que está no teu coração. Amém? Então não é só o que sai da nossa boca, porque às vezes o que sai da nossa boca é o seguinte, Senhor, eu amo meu marido, mas lá no final, lá no fundo está assim, Senhor, eu odeio esse cachorro. Não é? Senhor, abençoa o meu vizinho, mas lá no fundo do coração é, Senhor, queima o rádio dele. Não aguento mais essas músicas. Senhor, que o Senhor abençoe o meu patrão, mas lá no fundo a gente está pedindo para Deus promover ele para a glória. Senhor, promove meu patrão para a glória. E assim vai. Então, antes de eu pedir, Deus, faça tal coisa, eu tenho que pedir, Deus, muda o meu coração. Transforma o meu coração. Ou então, se eu vejo que o meu coração já está sendo transformado, a pessoa que está ao meu lado precisa ser transformada, o que eu tenho que pedir? Deus, transforma o coração do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, transforma o coração. Então, o que eu sugiro é que nós aprendamos primeiro a orar. O que nós precisamos fazer, então, é aprender a orar com o coração da maneira que a Bíblia ensina. Se a gente fizer isso, se a gente fizer dessa forma, nossas orações provavelmente serão boas, e no processo a gente vai aprender como é que Deus age. Então eu queria dar para você 4 maneiras de como a gente orar com o coração. Então se você está atento, está com a sua Bíblia aí, fique com ela do seu lado, que a gente vai usar a Bíblia hoje, tá bom? Primeira coisa, Salmo 119, volta um pouquinho aí, 119, versículo de número 36. Salmo 119, versículo 36. Como eu faço para orar com o coração? Salmo 119, versículo 36, a minha tradução diz assim, inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. Inclina o meu coração para os teus estatutos, e não para a ganância. A primeira coisa, para a gente orar com o coração, é inclinar-se para Deus e sua palavra. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim, aprenda a inclinar-se para Deus e para a sua palavra. Amém? Quando você fizer isso, quando você inclinar o seu coração para Deus, quando você inclinar o seu coração para a sua palavra, você vai ver que as coisas vão começar a mudar, porque a sua oração não vai estar dirigida mais pela sua ganância, pelo que você acha que é certo, mas a sua oração vai estar sendo dirigida pela palavra de Deus, a sua oração vai estar sendo dirigida pelo Espírito Santo. Então tudo aquilo que te atrapalha começa a ser arrancado de lado, tudo aquilo que é egoísmo da sua parte começa a ser tirado do seu coração. É como se fosse um filtro, a Bíblia é como se fosse um filtro para a gente. A nossa oração começa a ter direção, a nossa oração começa a ter orientação, e a orientação é a própria palavra, porque quando eu oro a palavra, irmãos, eu estou orando o que Deus está dizendo. É diferente. Então, sem isso, nada vai ter valor na minha vida. Eu tenho que inclinar o meu coração. Eu tenho que inclinar o meu coração para a palavra do Senhor. Eu tenho que inclinar o meu coração para o Espírito Santo. Eu devo querer conhecer a Deus primeiro e aproximar-me dele antes de qualquer coisa. É o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que vai pedir alguma coisa a Deus, precisa crer primeiro que ele existe
e depois que se torna abençoador daqueles que o buscam. Então, na verdade, eu tenho que ir com fé. Eu tenho que ir com fé na presença do Senhor, eu tenho que buscá-lo primeiro, eu tenho que conhecer qual é o desejo do seu coração, para então eu buscar o que é melhor para mim. Para isso é necessário eu ler, para isso é necessário eu conhecer a palavra. Porque se a gente parar para pensar, irmãos, de onde é que vem o nosso desejo? De onde é que vem o nosso querer? Ele deve vir de Deus, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. A nossa natureza é assim, Isaías capítulo 53, versículo 5. A nossa natureza, ela é inclinada para o mal. A gente sabe, na verdade, que o nosso desejo é inclinado para o mal. Então a nossa natureza é assim. Isaías capítulo 53, versículo 5 diz o seguinte: Jesus foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. É um texto profético a respeito de Jesus. Diz lá que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído, esmagado por causa das nossas iniquidades. Bom, o que é isso? Transgressão, se você procurar no dicionário, eu fui atrás, no Michaelis, diz o seguinte: transgressão é ir além dos termos, dos limites, é atravessar, é não observar, não respeitar. Então, transgressão é onde tem uma linha, então eu transgrido, eu passo do lado. Já falei isso daqui. Eu transgrido aquela linha, tem um limite. Eu passo aquele limite, eu estou transgredindo. A Bíblia diz que Jesus foi moído por causa das nossas transgressões, ou seja, porque nós passamos do limite, por causa dos nossos pecados. Mas também ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidade? Iniquidade é a minha inclinação para o mal. É a minha inclinação. Eu posso não pecar, mas eu tenho uma inclinação para o mal. Entende? É aquela coisa, quando nós ouvimos aquele momento na televisão, às 3 da tarde, por exemplo, você está assistindo Sessão da Tarde, aí de repente, plantão de notícia, né? Aí você já fica naquela expectativa, alguma coisa ruim aconteceu. Aí você fala, não, mas pastor, a gente tem que saber das notícias, não é meu coração. Seu coração é inclinado para o mal tanto quanto o meu. Nós somos inclinados para o mal. A gente não quer saber do que é bom. Bom só para quem está perto da gente. E mesmo assim, cuidado. Porque às vezes nem quem está perto da gente, a gente quer o bem. Nós somos iníquos, ou seja, inclinados para o mal. A minha transgressão, o que eu faço de romper a barreira, de transgredir, de passar o limite, é algo visível. Mas a minha iniquidade, a minha tendência é algo invisível. Jesus morreu tanto pela minha transgressão visível, quanto pela minha iniquidade invisível. Ele foi moído pelos dois. Foi esmagado pelos dois. Olha que coisa interessante. A palavra, então, ela vem como um angulômetro. O que é isso? É um instrumento usado para medir a inclinação. A palavra, ela vem para medir a inclinação do nosso coração. Aonde é que o teu coração está pesando? Se está pesando para o lado bom, vai corrigir para que você fique melhor ainda. Se está pesando para o lado ruim, então ele vai tentar levar você para o lado bom. A palavra, ela tem esse poder. A palavra visa trabalhar no meu coração para corrigir a inclinação do meu coração. O Salmo 119, versículo 36, diz isso. Inclina o meu coração para os teus estatutos. À medida que a gente vai andando nesse mundo, a gente vai ver que o nosso coração, ele é inclinado para o mal. E a Bíblia está aqui, é uma oração que Davi faz. Que o salmista faz, não é Davi? Que o salmista faz. Inclina, Senhor, o meu coração para os teus estatutos, para a tua palavra. Segunda coisa, para você orar com o coração, diga para a pessoa que está ao seu lado assim: mantenha os olhos do coração
sempre abertos. Amém? 119, Salmo 119, versículo 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tem um cântico do David Keelan que diz bem isso, né? Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Em seguida, irmãos, na nossa vida é preciso que a gente tenha os olhos do coração abertos. De modo que quando a minha inclinação me leva para o pecado, a palavra que eu li me corrija onde eu devo estar. E quem é que abre os olhos do meu coração? É Deus. Deus abre os olhos do meu coração. O Salmo 119, versículo 18, que a gente leu, diz: desvenda os meus olhos, em outra tradução. Arranca dos meus olhos uma venda. Tira a cegueira que está nos meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então eu preciso que o meu coração seja iluminado com as maravilhas de Deus. O seu coração e o meu coração tem que estar iluminado com as coisas que Deus faz. Porque só assim a gente vai conseguir ver o que é bom. Eu preciso perceber a glória de Deus nas coisas que Ele faz, não apenas como coisas interessantes. Então quem que é que ilumina o meu coração? É Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo nos ensina a orar assim: que os olhos do vosso coração sejam iluminados. É uma oração que ele faz pela vida dos efésios e para nós também, que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Interessante isso, né? Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, uma pequena cidade do Texas chamada Itasca, houve um incêndio em uma escola primária, e esse incêndio tirou a vida de 263 crianças. Em toda aquela cidade, apenas uma família de toda a cidade não foi tocada por essa tragédia terrível. Só uma família ficou intacta. Depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, então, a cidade construiu uma nova escola que contou com o que eles chamaram de o melhor sistema de aspersão do mundo. Lembra aquele negocinho que é acionado com a água e espalha? Onde você vai, hotel, lugares grandes, tem aquele negócio, né? Melhor sistema de aspersão do mundo. E a cidade estava muito orgulhosa dessa nova escola e do melhor sistema de aspersão do mundo. Estudantes foram selecionados para orientar os cidadãos que iam visitar a escola e mostrar o sistema contra incêndio. Estava lá. A mais avançada tecnologia de sistema de aspersão contra incêndios do mundo. Nunca mais um desastre com fogo iria acontecer nessa escola. Anos mais tarde, a cidade cresceu e foi necessário aumentar a escola. Eles tiveram que aumentar uma ala da escola. Então, quando eles foram aumentar essa ala, precisou desfazer uma parte para aumentar, eles descobriram que aquele sistema de aspersores nunca tinha sido ligado. Ou seja, se houvesse um incêndio, talvez a tragédia teria sido até maior. O sistema de aspersores estava lá, mas nunca tinha sido ligado. Quem contou essa história foi o Dr. Howard Hendricks, numa conferência em 1982. Olha só que coisa interessante. Essa é a história que tem acontecido com muitos cristãos, com muitos crentes. Há um poder incalculável disponível para todos nós, mas nós nunca ligamos. Vivemos impotentes e fracos, muitas vezes desconectados. Deus revela toda a verdade que a gente precisa, mas o que acontece é que os nossos olhos espirituais precisam estar abertos para Ele. O Atmani disse o seguinte: conhecimento é absolutamente diferente de iluminação. Aqueles que têm luz certamente têm o conhecimento, mas aqueles que têm o conhecimento não necessariamente têm luz. A iluminação do Espírito Santo
vem sobre a nossa vida. É necessário que os nossos olhos sejam iluminados, para que a gente ore com o coração. Outra coisa importante, o seu coração, o meu coração, ele é dividido em muitas partes. E eu não estou falando aqui do lado direito, esquerdo, aorta, nada disso. Não estou falando do esquema que está aqui dentro. Eu estou falando da nossa alma. Ela é dividida em muitas partes. Partes dela podem permanecer no escuro. E outras partes podem ser iluminadas. Eu quero dizer para você que a maioria das pessoas vive assim, com partes do coração no escuro e outras partes iluminadas. E a gente diz assim: ah, Senhor, tá bom, o Senhor iluminou essa parte, tá ótimo, não precisa iluminar essa outra aqui não, só essa tá boa. Mas eu quero dizer para você que seu coração precisa estar totalmente unido a Deus. O Salmo 86, versículo 11, diz o seguinte: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Inteiramente fiel. Em outra tradução diz assim: une o meu coração ao temor do teu nome. Eu espero que o seu coração esteja unido a Deus. De onde que vem essa totalidade? De onde que vem essa unidade? Vem de Deus. À medida que eu abro meu coração e digo assim: Deus, pode fazer o que o Senhor quiser. Terceiro lugar, para você aprender a orar com o coração: esteja satisfeito com Deus e não com o mundo. Diga para o seu irmão assim: esteja satisfeito com Deus e não com o mundo. Complicado, né, esse negócio? Quando eu estou falando mundo aqui, não é essa terra que você está pisando não, tá? A gente fala mundo, nesse sentido, existem 3 tipos de mundo, né? O mundo físico, que a gente vê, e o outro que é o mundo espiritual, que a gente não vê. Esse mundo espiritual que eu estou falando é o sistema que rege o mundo, certo? Então, existem 3 tipos. O mundo físico que você está vendo, o mundo espiritual que você não está vendo, e o sistema que rege o mundo. Certo? É desse sistema que eu estou falando. Qual que é o sistema que rege o mundo? O sistema que rege o mundo é aquele totalmente voltado para o egocentrismo. São as pessoas que querem o seu próprio bem e não o bem de mais ninguém. Certo? É o sistema que rege o mundo. Que é o dinheiro e tudo mais. Você sabe, não preciso ficar gastando tempo com isso. Bom, o que eu realmente quero, com todo esse envolvimento com a palavra de Deus e com a obra do seu Espírito Santo em resposta às nossas orações, é que o meu coração esteja satisfeito com Deus e não com o mundo. Olha que coisa interessante. Da onde que vem a nossa satisfação? Ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Nada nesse planeta pode nos satisfazer mais do que Deus. E é interessante que as pessoas continuam tentando se satisfazer com as coisas desse mundo. As pessoas tentam se satisfazer com o sexo, e aí ela diversifica a coisa. Já não serve mais sexo com o sexo oposto, então ela vai com a pessoa do mesmo sexo, depois ela passa para animais, ela passa para tudo junto, e ela vê que não serve nada disso. E ela se sente mais vazia ainda. Por quê? Porque não existe nada que possa preencher o vazio do nosso coração, a não ser Deus. A pessoa, ela ganha 1 milhão, ela não está satisfeita, ela tem que ganhar 2, ela ganha 2, ela não está satisfeita, ela tem que ganhar 3, e aí ela tem que ganhar 4, ela tem que ganhar 5, ela tem que ganhar o mundo inteiro, e a Bíblia diz o quê? Louco! O homem que faz isso, a mulher que faz isso, a Bíblia chama de louco. Sabe por quê? Porque você não sabe quando vão pedir a tua alma. Ou alguém sabe quando vai morrer aqui? Alguém sabe? Não. Ninguém. Você sabe se nessa noite vai ser sua última noite sobre a face da terra? Você sabe se hoje você vai subir na cama e você vai descer da cama? Não, a gente não sabe. Então, se a gente acumula tesouros, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo loucos.
Pastor, quer dizer que é pecado eu juntar? Não, é pecado você colocar o coração no que você juntou. Tem problema você juntar, tem problema você abençoar a tua família, não tem problema você abençoar os seus queridos, aqueles quem você quiser, tem problema nenhum. O problema é você colocar o coração naquilo que você tem juntado, aí é o problema. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde é que está o teu coração? Irmãos, eu não quero ser feliz só no meu mundinho particular. E eu tenho certeza que você também não. Sabe o que a Bíblia diz? Salmo 90, versículo 14. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal. Salmo 90, versículo 14. Sabe o que significa isso? Que a única coisa que é capaz de nos satisfazer é o amor de Deus. É a única. E a Bíblia diz, e todos os nossos dias cantaremos felizes. A minha felicidade, ela tem que ser tão completa, para que eu possa divulgar e expandir para os outros que estão perto de mim. Eu quero ser forte na minha alegria. Neemias capítulo 8, versículo 10 diz o quê? A alegria do Senhor é a nossa força. O que é que te coloca de pé todas as manhãs? Não é o teu patrão, nem o despertador. É a alegria do Senhor. É a alegria do Senhor que te põe de pé. Porque se não for isso, irmãos, a gente não vai querer levantar da cama, não. A gente vai querer ficar lá. A alegria do Senhor vai me fazer durável em face às ameaças ou adversidade. De onde quer que venha a resistência? De onde quer que venha a durabilidade? Vem de Deus. Em Efésios 3,16, como nós lemos a semana passada, diz assim: Ele os fortaleça no íntimo com o seu poder, por meio do seu Espírito. Deus, Ele fortalece o nosso interior com o seu poder, mediante o seu Espírito. É Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos faz ver adiante, é Ele que nos faz andar em vitória. Olha que coisa interessante. John Newton, ele foi o escritor do hino mais popular da história, Amazing Grace. E ele diz o seguinte: se a dois anjos do céu fossem dadas duas atribuições de Deus, ao mesmo tempo, um deles para governar a maior nação da terra, e a outra para varrer as ruas da aldeia mais suja e remota, cada anjo seria completamente obediente à tarefa que lhe foi atribuída. Eles simplesmente não se importam com o tamanho das tarefas. Por quê? Porque a verdadeira alegria está em ser obediente a Deus. Para eu ser um seguidor de Cristo, o importante não é o que Deus nos manda fazer, mas importante é o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo o que Deus quer que façamos. Como você está fazendo o que Deus quer que você faça? Não importa, veja bem o que eu vou lhe dizer, não importa quão bem você faça o que você tem feito, se você não fizer o que você tem que fazer. Não importa quão bem você faça o que você tem feito, se você não fizer o que você tem que fazer. Quarto e último lugar, para sua alegria e satisfação, eu estou terminando. Para a gente orar com o coração, diga assim para a pessoa que está ao seu lado: para você orar com o coração, produza boas ações. Amém? Olha que coisa interessante. Para orar com o coração, eu devo produzir bons frutos. Mas pastor, como é que é isso? Bom, quando eu começo a produzir bons frutos, a oração, ela se torna diferente na minha vida. Ela vai moldando o meu coração. Olha lá, Colossenses capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda
boa obra. Para que eu possa agradar a Deus, eu tenho que frutificar em toda boa obra. Eu quero a minha força em Cristo para produzir boas obras para os outros, para que a glória de Deus seja vista na minha vida e para que as pessoas glorifiquem a Deus na minha vida. Eu quero fazer boas obras, não porque as boas obras vão me levar para o céu, mas porque as boas obras demonstram de quem eu sou filho. Quem faz as boas obras através da minha vida? Deus. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha na minha vida para que eu possa realizar as boas obras. É o Espírito Santo que me comove, que me move a fazer algo que é inesperado pela maioria das pessoas desse planeta. Um velho escocês trabalhava num pequeno barco de transporte de passageiros. Um dia, um passageiro que entrou no barquinho dele notou que o velhinho tinha esculpido num remo a palavra fé e no outro a palavra obras. A curiosidade, lógico, levou aquela pessoa a perguntar o significado dos remos. O homem então, ele começou a remar, ele começou a dizer para aquela pessoa, e achou que então era uma boa oportunidade de testemunhar. E disse para ela assim, eu vou te mostrar. Foi até o meio do rio, e lá no meio do rio então, ele deixou de lado o remo que estava esculpido boas obras, e ele começou a remar, e eles só andavam em círculos. Então ele pôs o remo que estava escrito obras dentro do barco, pegou o remo que estava escrito fé, o remo da fé, e colocou do outro lado, então eles deram voltas novamente, só que para o outro lado. Então ele mostrou para aquele passageiro o seguinte, agora eu vou pegar os dois. E então ele remou com os dois, e aí eles foram rapidamente deslizando sobre as águas. E ele explicou para aquele passageiro o seguinte, você viu, essa é a forma como acontece na vida cristã. Obra sem fé é inútil. E também a fé sem obras é morta, chegando a lugar nenhum. Mas a fé com obras trabalham juntas para produzir segurança, progresso e bênção. Mostra-me a tua fé, eu mostrarei as minhas obras. Não funciona assim. A nossa fé tem que ter obras, ela tem que caminhar juntas. Juntas. Fé e obras, todo tempo. Em todo tempo. Irmãos, nós oramos com o nosso coração, e toda oração que a gente faz é em nome de Jesus. Porque Deus dá essas coisas para o meu coração, porque Jesus morreu por mim, e Ele removeu a ira, a fim de que o Pai pudesse me dar livremente todas as coisas. Em Romanos capítulo 8, o último texto que a gente vai ler, para a gente encerrar. Romanos capítulo 8. Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É uma pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Versículo anterior diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma afirmação em forma de pergunta. Deus é por nós, Deus é por você, Deus é por mim. Como é que eu faço para orar com o meu coração? Produzindo boas ações, que o maior prazer da sua vida seja Deus, e não as coisas desse mundo. Que você mantenha os seus olhos e corações abertos, e
que você incline o seu coração para a palavra do Senhor e para o Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Com o coração, feche os teus olhos. Queria que você falasse com Deus agora. Foi o Senhor quem te trouxe aqui nessa noite. Não pense você que foi alguém que te convidou e insistiu para que você estivesse aqui. Eu sei que Deus usou essa pessoa para te trazer aqui. Foi o próprio Espírito Santo que te convenceu de alguma forma para que você estivesse aqui hoje. E você ouvisse esse louvor, ouvisse essa palavra, que essa palavra saísse do teu coração, da tua mente, descesse ao teu coração. Esse é o caminho mais longo que uma palavra pode percorrer, da mente até o coração. Eu queria que você fizesse uma análise da sua vida até aqui. Em poucos segundos, você analisasse a sua vida até aqui. Como é que você chegou aqui hoje? Talvez você tenha chegado triste, abatido, desolado, destruído. Talvez você tenha chegado aqui alegre, contente, vibrante, por uma bênção que recebeu ou por uma notícia maravilhosa. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei que o Espírito Santo falou com você. Eu sei que Deus falou com você. Por isso eu quero orar nesse instante, para que o Senhor esteja abençoando você e que a sua oração a partir de hoje seja feita com o coração. Pai, é nessa hora que nós buscamos o Teu nome, nessa hora que nós buscamos a Tua face, Senhor. Buscamos porque nós cremos que o Senhor já está nos ouvindo. Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que a nossa oração, Senhor, a partir de hoje seja feita com o coração. Que o nosso coração esteja inclinado para a Tua palavra, para o Teu Espírito. Que nós mantenhamos os nossos olhos abertos para a Tua vontade, que eles sejam iluminados pela Tua verdade. Senhor, que o nosso prazer esteja no Senhor e não no mundo, e que finalmente, Senhor, a gente possa produzir bons frutos. Sabemos, Deus, que o Senhor está nos direcionando aquilo que o Senhor deseja para nós, como pessoas, como irmãos nessa igreja, Senhor. Nós te bendizemos por isso. Nós te adoramos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.